Olá para você, está começando mais um Igreja em Saída, programa que leva até a sua casa as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Que bom ter a sua companhia nessa terça-feira. Vamos juntos então com os destaques da nossa igreja a partir de agora. E a gente começa trazendo notícias do Vaticano, notícias do Santo Padre. Isso porque foi divulgado o programa da viagem apostólica do Papa Francisco a Portugal por ocasião da 37ª Jornada Mundial da Juventude. Há pouco menos de 2 meses deste grande encontro, que acontece de 2 a 6 de agosto deste ano, a Sala de Imprensa do Vaticano tornou público o roteiro de compromissos do Santo Padre durante esses dias. Além da capital portuguesa, está prevista uma visita ao Santuário de Fátima. Essa é a 4ª Jornada Mundial da Juventude presidida pelo Papa Francisco, depois das jornadas que aconteceram no Rio de Janeiro, na Cracóvia e no Panamá. E a Santa Sé confirmou também a viagem do Papa à Mongólia. Segundo o comunicado, o Santo Padre aceitou o convite do presidente e das autoridades da igreja local e visitará o país de 31 de agosto a 4 de setembro. O programa e os detalhes serão comunicados nas próximas semanas. Ao visitar esse país asiático, o pontífice encontrará uma das menores igrejas do mundo, de apenas 1.400 fiéis. Está aí o Santo Padre, então, com uma extensa programação ao longo do mês de agosto. E claro que todos os detalhes dessas viagens a gente vai trazendo aqui no nosso programa. E ontem o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano os promotores do Festival Verde e Azul por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi celebrado nesta segunda-feira. Papa Francisco recordou em seu discurso ser necessária uma mudança decisiva no atual modelo de consumo e produção e que essas escolhas e ações terão impactos por milhares de anos. E é por isso que a gente segue falando aqui no nosso programa dessa semana, que é dedicada a debates e reflexões sobre o cuidado com a casa comum, agora falando do Brasil. O bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reppers, motivou as paróquias e dioceses a se mobilizarem junto aos governos, entidades de ensino e ambientes eclesiais para promover a ecologia integral e também a campanha Junho Verde. Vamos conferir agora, então, a mensagem enviada por Dom Ricardo a todo o povo de Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, somos motivados pelo Papa Francisco a viver a ecologia integral. E Junho Verde já é lei 14.393, que nos chama à educação ambiental, o cuidado com os ecossistemas naturais e com todos os seres vivos, e também o combate e o controle da poluição e da degradação dos recursos naturais. É responsabilidade de todos nós mobilizarmos as nossas comunidades, por isso você, lá na sua paróquia, na sua diocese, fale com o seu prefeito, com o seu governador, a lei está aí para ser implementada com força, com criatividade. Mas você também pode mobilizar a sua comunidade, as igrejas, as escolas, as universidades, o comércio, todo o povo de Deus, para que juntos possamos nos responsabilizar pela educação ambiental e cuidar da casa comum. A casa comum é o planeta, é o dom que Deus nos deu e é responsabilidade de todos cuidar deste dom, preservá-lo para as nossas gerações que hão de vir. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, Junho Verde, unidos pelo cuidado do planeta, vivendo a ecologia integral em nossas vidas. Vamos todos assumir essa responsabilidade no cuidado com a casa comum. E a gente segue falando sobre isso porque o arcebispo de Porto Alegre e atual presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, salientou em um artigo que é preciso repensar modelos de desenvolvimento que desconsideram o cuidado para com a casa comum e os parâmetros de sustentabilidade. O texto completo, como você está vendo aí na tela, você pode conferir lá no site da conferência. O link você já sabe, né? Mas a gente vai lembrar para você que está nos acompanhando. É só acessar o www.cnbb.org.br para conferir, então, esse artigo e tantas outras notícias da Igreja.
E o bispo de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, e membro da Comissão Especial sobre a Mineração e Ecologia Integral, Dom Vicente de Paula Ferreira, também gravou um vídeo em que convida todo o povo de Deus à mobilização da campanha Junho Verde, ao cuidado com a casa comum e aos povos que nela habitam. A CNBB apresentou no ano passado uma proposta de alteração da Política Nacional de Educação Ambiental. A nova lei foi sancionada e instituiu o Junho Verde, um mês temático sobre a conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos, bem como o controle da poluição e da degradação dos bens naturais, que são dons de Deus e obras da criação. Neste ano, pela primeira vez, esperamos que todos assumam o compromisso do Junho Verde. Ao poder público, em parceria com escolas, universidades, empresas públicas e privadas, igrejas, comércio, entidades da sociedade civil e comunidades tradicionais, populações indígenas. A Comissão para a Ecologia Integral e Mineração, junto com toda a CNBB, a REPAM, o movimento Laudato Si, estarão propondo muitas iniciativas e ações durante todo este mês. Fiquem atentos pelos canais de comunicação destas entidades e busquem também em suas paróquias e dioceses quais propostas estão sendo construídas. Vamos fazer do Junho Verde um mutirão de compromisso e cuidado para que o Evangelho da Criação transforme cada vez mais nossa sociedade e a converta do pecado ecológico. Tenham todas e todos um ótimo mês com as bênçãos de Deus e dos santos padroeiros deste mês de junho. Aliás, a gente está falando tanto de Junho Verde aqui no programa, vale um lembrete para quem não se lembra de onde surgiu essa campanha. Esse projeto foi proposto no ano passado ao Congresso Nacional pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e virou lei. Com o número 14.393, a lei altera a Política Nacional de Educação Ambiental e, segundo o texto sancionado, tem como objetivo desenvolver o entendimento da população acerca da importância da conservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos e do controle da poluição e da degradação dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações. O arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, foi quem liderou a criação dessa campanha enquanto esteve presidente da CNBB. Em texto publicado no site da Arquidiocese e replicado pela conferência, Dom Valmor faz referência à campanha como um avanço significativo à Política Nacional de Educação Ambiental. O material completo você também confere lá no portal da CNBB. E o cuidado com a casa comum passa e muito pela defesa dos direitos dos povos originários que em muitas realidades precisam lutar como guardiões da nossa terra. Por isso, o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, organismo vinculado à CNBB, lamentou em nota a aprovação do texto final do projeto de lei 490 de 2007 pela Câmara dos Deputados, texto esse que foi passado na terça-feira da semana anterior. De acordo com o CIMI, o projeto busca inviabilizar as demarcações dos territórios indígenas, determina a aplicação da nociva e inconstitucional tese do marco temporal, legaliza o genocídio contra os povos em isolamento voluntário, flexibiliza o usufruto exclusivo dos territórios para a exploração de terceiros e extingue o direito à consulta desses povos. Que possamos, então, nos envolver na defesa dos direitos desses nossos irmãos e continuemos, então, acompanhando, enquanto igreja, a discussão dessa questão do marco temporal. Agora a gente traz para finalizar o nosso programa um bom exemplo que vem lá do Maranhão. Em sintonia com a campanha da fraternidade deste ano, o santuário dedicado a São Benedito na cidade de Pedreiras inaugurou um espaço para alimentar aqueles que têm fome. Há 10 anos, o Santuário de São Benedito em Pedreiras, no Maranhão, em comunhão com a Diocese de Bacabal, iniciou um projeto de apoio alimentar a homens e mulheres em situação de rua e crianças em situação de vulnerabilidade social. O reitor do santuário, articulando a sociedade, deu início à construção do Rancho de Benedito, um espaço para ajudar a essas famílias que, ao longo dos anos, muitas vezes se alimentavam na frente da casa paroquial.
A inauguração foi marcada por uma bênção e a distribuição de 1.000 refeições às famílias que vieram conhecer o espaço da partilha. Que o Senhor abençoe o Rancho de Benedito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim a gente encerra o programa de hoje. Eu agradeço a você pela companhia.